lá? Então vamos lá, muito boa tarde para quem estiver acompanhando de tarde, quem estiver acompanhando de noite, boa noite, mas aqui estamos na editora Versos Encantos. Meu nome é Eduardo, eu articulo a editora Versos Encantos junto com a Laís Oliveira e nós estamos recebendo hoje o escritor Eliakim Ferreira Oliveira. Ele é autor de uma série de livros que a gente vai comentar um pouquinho, sendo que 3 deles foram publicados pela editora Versos Encantos e o quarto está a caminho, não é isso? Está a caminho. Está a caminho aí, provavelmente semana que vem já está aqui nas nossas mãos, mas dia 20 de maio ele vai ser lançado no sarau que acontecerá na Casa das Rosas. E aí quem acompanha aí pelas redes vai saber direitinho aí, né, tudo bonitinho, todas as informações. E isso, né, segue aí, dá uma olhadinha no Instagram aí, que as informações estão por lá. Para a gente começar, ia pedir aqui para o nosso camarada Eliakim falar um pouquinho aí sobre ele, quem é o Eliakim, um pouquinho sobre os livros que ele publicou, rapidinho aí, só para a gente fazer o aquecimento aqui. Certo, então, eu comecei a publicar a partir de 2019, o primeiro livro foi o Polióptico, e desde então, praticamente, eu tenho publicado um livro por ano, né? Eu sou formado em filosofia, me dedico ao estudo da literatura também, lá na Faculdade de Letras, faço mestrado em filosofia e acho que é isso, né? Então, para dar uma ilustrada aqui para os leitores que chegam, né? O primeiro livro que você publicou foi esse Polióptico, né? O meu está em casa, não está aqui. Mas ele é um livro de poesia. E é um livro de poesia que você inaugura, que você estreia. A sua estreia na literatura foi esse livro, não é isso? Exatamente. E a minha leitura desse livro foi... Eu fiquei impressionado. É um livro difícil de ler, de ser lido. Acho que foi a sua ideia de trazer, iniciar com esse tipo com uma literatura mais exigente aí para o leitor. E ele traz muito uma preocupação com elementos que são concretos, com o concreto e com a observação. Foi esse o seu objetivo? Foi exatamente. O Polióptico nasceu de uma... Na verdade, nasceu de uma frase do Paul Éluard, que é Poesia é dar a ver, né? O Paul Éluard tem um livro chamado Donner à voir, e naquela altura eu notei que os poemas que eu escrevia todos remetiam de alguma maneira à visão, né? E aí eu tentei explorar essa ideia de que a poesia, tal como a filosofia, ela tem uma propensão a fazer com que a gente veja aquilo que até então era inaparente, né? E desde o nascimento da filosofia, o sentido mais privilegiado é a visão, né? Até a palavra teoria remete à visão, a palavra intuição, que é muito usada em filosofia, remete à visão. Eu gosto muito dessa ideia do Aristóteles de que o sentimento que leva à poesia é o mesmo que leva à filosofia, né? Um certo maravilhamento, e acredito que esse maravilhamento tenha relação justamente com o fato de a poesia nos permitir ver mais, nos ver justamente, como eu digo em um dos poemas do Polióptico, né? Aquela cobra que não vista te picaria, né? Então, nesse sentido, os poemas do Polióptico todos remetem ao ver, né? Me impressiona muito a imagem do olho da mosca, né? Que está na capa do Polióptico, né? Que é justamente um olho polióptico, né? Um olho de muitos olhos, né? Porque são esses vários ocelos do olho da mosca que permitem que ela consiga escapar da maioria dos golpes que a gente dirige a ela, né? Então é um livro que buscou tratar da visão através
não da visão conceitualmente, mas dessas imagens concretas que nos remetem ao ver, né? A mosca, tem um poema que trata justamente de discute com uma fábula russa, né? De um galo que, ciscando no monte de esterco, encontra uma pérola e pela primeira vez vê o próprio rosto na pérola, né? Então o espelho, a ideia do especular, né? Que é uma palavra que se usa muito em filosofia no sentido de investigar, mas que remete diretamente ao espelho, né? Especular é colocar-se contra o espéculo, né? Contra o espelho, né? E a palavra investigação, que também aparece no Polióptico, o primeiro poema do Polióptico, o título é Investigação do Olhar. Investigação é justamente procurar o vestígio, né? Vestígio é a marca do pé no chão, né? É a sola do pé em latim, é o vestígio. Então, tem muitos poemas que têm esse elemento detetivesco, que é algo que remete diretamente também à visão, né? Então, ele é em torno disso. O Polióptico, também eu tenho a impressão que o Polióptico ele foi fruto de um estudo que ele acabou gerando um segundo livro. A impressão que eu tenho é um pouco essa, né? Que a partir daquilo que você conseguiu estruturar em termos de linguagem, para escrever o Polióptico, você conseguiu dar continuidade na outra obra, que é o Canteiro de Obras. Exatamente. Que ainda é um livro difícil, mas muito mais acessível do que o Polióptico, não? Sim, sim. O que faz dele um livro mais acessível, que você acha? Você chegou a pensar nisso? Eu acho que talvez as imagens sejam mais comuns, mais vulgares, né? Lidar com certas profissões, né, que remetem diretamente à construção, né. Quando eu escrevi o Canteiro de Obras, né, a ideia que vinha à minha mente era de que se você olha ao redor, quer dizer, quem constrói o mundo onde a gente vive é o pedreiro, não é verdade? Quer dizer, pelo menos o mundo onde a gente vive, a cidade, quem constrói é o pedreiro, né? Uma professora uma vez comentou com relação ao Canteiro de Obras que ele é metalinguístico, né? Quer dizer, no sentido de que a imagem da construção é trazida para também a construção poética, né? Ao mesmo tempo, um amigo meu, um poeta, o Anderson Lucarezzi, tinha me dito que eu deveria começar a trazer para a poesia os gêneros de texto que são típicos da filosofia, né? E aquilo que remetia mais à ideia de canteiro de obra e de construção na filosofia eram justamente esses textos filosóficos que usam a imagem do fundamento, né? O fundamento do saber, né? Então, o livro todo eu tentei construir como se a ordem dele fosse uma espécie de demonstração, né, do fundamento da própria poesia através dessas imagens que remetem ao canteiro de obras, à construção, às profissões que lidam com a praxis, né, com a prática humana, né? Então, justamente por isso que eu escolhi como epígrafe uma frase do Pascal nos Pensamentos, né, que é: a coisa mais importante na vida é a escolha de uma profissão. É o acaso que dispõe, o costume faz os pedreiros, soldados, empalhadores, né? E a frase, o epígrafe anterior a essa é aquela do Descartes nas Meditações, quando ele diz que considerava-me inicialmente como provido de rosto, mãos e braços e toda essa máquina composta de ossos e carne, tal como ela aparece em um cadáver, a qual eu designava pelo nome de corpo. Uma conversa com a outra, porque é justamente, quer dizer, o mais importante é a escolha da profissão, e essa profissão que eu escolhi para usar como fonte de toda a semântica do livro é aquela profissão que lida diretamente com o corpo, né? Que são as profissões
pedreiro, né? Aproveitar para pedir para você que está acompanhando, dar uma curtida se você está olhando pelo Instagram, que está nos cortes que a Laís faz aqui no Instagram. Se você está pelo YouTube, segue a página, que tem muita informação aí, caso você seja escritor ou coisas parecidas. Eliakim, tem um livro seu que você lançou com a gente, de crítica, que está esgotado, a gente não tem mais nenhum, acho que você também não tem mais nenhum, então feliz do leitor que está. Eu tenho lá na minha casa o meu lá. E foi um livro que eu gostei muito, porque você vai mexer com uma coisa que é aqueles assuntos que não se mexem na literatura brasileira, que é a questão da objetividade da obra do João Cabral de Melo Neto. Né? Ele é um poeta que ele mesmo afirma que ele buscou, dentro do projeto literário dele, escapar desse elemento de subjetividade da poesia. E você traz ali na sua obra, se fundamenta em elementos de filosofia para afirmar exatamente traços românticos dentro da obra do João Cabral de Melo. E líricos. Só que não é isso que eu vou te perguntar, porque o que aconteceu? Eu conversei bastante com você, eu li o seu livro, fiquei pensando um tempão, e você tem isso enquanto projeto também. E eu reli algumas coisas que você escreveu, e eu percebi que tem muitos traços aí de lirismo no seu livro, tendo a mesma caminhada, por exemplo, que o João Cabral de Melo Neto fez, e você estudou essa caminhada. Por exemplo, seria demais eu falar que uma marca muito forte na sua obra, que não é algo, mas é uma marca de subjetividade, de repente, que eu posso encontrar, é uma questão, de alguma forma, afirmar essa questão do intelectual, do escritor, e é o escritor que produz uma obra, que busca um projeto literário, mas traz dentro desse projeto literário a ideia de ser e pertencer à classe trabalhadora? Eu acho que sim. Você nunca pensou nisso? Não, eu acho que... eu acho que sim. Eu acho que o canteiro de obras, eu acho que tem esse elemento em destaque. E, quer dizer, uma ideia que eu acho fundamental que o João Cabral de Melo Neto traz na poesia é que a poesia pode tratar de tudo. Quer dizer, é claro, a poesia é feita com palavras, né? Mas o que leva à organização dessas palavras pode ser a nossa reação enquanto poeta diante de qualquer coisa. Alguns temas são privilegiados ao longo da história da poesia. O João Cabral, o que desagradava o João Cabral era justamente isso, esse foco da poesia brasileira num lirismo sentimental, demasiado subjetivo, quer dizer, ligado às coisas do coração. Eu acho ótimo quando eu encontro um poema em que você nota que o que levou ao poema é algo que aparentemente não tem nada de poético. E esse aparentemente é importante, quer dizer, justamente aquilo que remete à dureza da vida, ao suor, à vida vivida e banal, né? que remete a essas profissões que eu cito no Polióptico, né? O marceneiro, o pedreiro, né? O mascate, que já não existe muito mais, mas, bom, existe sim o mascate, né? Hoje nós temos os mascates nos trens, nos metrôs de São Paulo, né? São os mascates. Eu acho que dá para você encontrar poesia ali, né? Dá para você encontrar um no outro, que eu cito nesse livro, que é o traço lírico por excelência, né? Você conseguir juntar o eu com aquilo que aparece para o eu, né? E eu gosto de tratar dessas profissões duras. Eu acho que elas podem ser objeto de poesia e é a profissão com a qual meu pai está relacionado. Então, sim, Como que você explicaria esse projeto
que é um projeto literário, depois de escrito, quer dizer, você escreveu 2 livros que são livros que demandam tempo para ser produzido. Você é um jovem escritor, mas se você conhecesse um poeta que tivesse produzindo, começando o seu primeiro livro, quisesse saber o que é esse seu projeto literário, como que você explicaria para ele de uma forma bem simples? Pois é, a minha grande preocupação enquanto poeta é tentar, através da poesia, fazer ver o não visto. É justamente o que eu digo no Polióptico. Eu acho que o poema não pode ser banal, né? O poema não pode ser uma repetição, alguns críticos diriam, uma mera repetição da ideologia, né? Quer dizer, o poema precisa, de alguma maneira, se contrapor ao mundo diante do poeta, e essa contraposição é o que a contraluz faz ver algo que não era aparente, né? É difícil fazer isso. Eu acho que, tal como o João Cabral, resolvi fazer isso me voltando para a dimensão mais concreta da vida. Quer dizer, que eu acho que é uma dimensão imagética com a qual o leitor estará familiarizado e, apesar de familiarizado com ela, ele vai encontrar no poema, o poema se confrontando com ela, uma dimensão que ele não percebia, né? Ele encontra justamente o inaparente, o não visto, né? Então, é mais ou menos esse o meu projeto. Agora, eu também acredito, eu acho que, diferente da filosofia, né, a poesia não deveria se reduzir a abstrações, né? Quer dizer, eu vejo muito poema por aí que é uma abstração. Quer dizer, fala de amor no sentido muito abstrato. Eu acho que o poema tem que remeter à experiência sensível. Eu acho que é bom que ele remeta à experiência sensível. Eu acho que é justamente por isso que na poesia, desde quando ela nasce no Ocidente, ela tem relação direta com a tentativa de imitar, né, harmonicamente a própria experiência. Então, a poesia lida com elementos sensíveis como imagens, como a dimensão sonora dela, quer dizer, porque o poema, ele não é, quer dizer, o poema, ele é uma reação ao mundo, mas ele é um artefato dentro do mundo. Quer dizer, o poema em si mesmo é uma coisa, né? Uma artesania. E eu acho que eu tento fazer poesia assim. E é por isso que eu tenho escrito pouca poesia, porque é difícil chegar a isso, né? Essa é a minha... Se a gente fosse abrir um debate aqui, você ia perder, porque tem 2 românticos aqui na sala hoje. É verdade. Muito bom. Essa questão da poesia, da própria tradição da literatura brasileira de beber nessa subjetividade, torna até as referências difíceis, né? Então, a gente vai buscar, de repente, nos Irmãos Campos, Antônio Scarsequim, no próprio João Cabral de Melo Neto. E o que você indica aí para a gente ler de autores? Bom, você citou 3 que são muito importantes. O João Cabral, os Irmãos Campos, especialmente o Haroldo de Campos, eu li, né? Eu comecei escrevendo poesia concreta, mas nunca publiquei, né? E o próprio João Cabral, enfim. Eu acho muito importante a gente ler uma poesia que é um pouco distante da tradição brasileira, mas que é justamente essa
poesia medieval do Cancioneiro, né? Que tem muito destaque na Espanha. E eu, particularmente, gosto muito de ler eu tenho lido sempre, né, a poesia épica, né, que é muito interessante. Ela, quer dizer, a épica vai dar origem vai dar origem ao romance na modernidade, porém, ela, pelo fato de ela ser produzida naquele regime do poema, do ritmo, né, do poema clássico, e tentar narrar uma história, ela alcança uma objetividade com a qual nós não estamos acostumados em poesia, né? Eu tô lembrando aqui que eu andei lendo algumas coisas do Ezra Pound, que ele busca algo semelhante com isso, né? Ele vai buscar o épico, e a partir do épico ele vai pensar coisas da tradição para chegar numa literatura extremamente contemporânea, que às vezes até é inacessível. Inacessível. O caso dos cantos, né? Mas é justamente isso, quer dizer, você... quando a maior parte dos meus poemas... o eu lírico acaba estando um pouco obnubilado porque o poema é escrito em terceira pessoa, né? Quer dizer, o poema está tentando, de certa maneira, narrar a gênese da coisa, a qual ele se volta, né? A poesia épica tem isso, porque a poesia épica é justamente tentar contar os feitos, né? Os feitos dos grandes heróis, né? Não só a épica da grega antiga, né? Mas acho que toda a épica até o Renascimento, né? Então eu acho bom, eu acho bom como contraparte, talvez, a uma poesia que gravita muito em torno do eu, né? No entanto, eu acho que você também tem que ler toda a poesia lírica, né? Então preciso ler o Drummond, é preciso ler o Manuel Bandeira, né? E eu acho que o poeta precisa ler prosa também, né? A Ellen também, né? E precisa ler prosa, né? Quer dizer, eu acho importante ler prosa. Acho que isso acontece muito também, né? Então tem textos meus em prosa que foram escritos inspirados num poema. E poemas que, por sua vez, foram escritos em textos em prosa. E eu cito na epígrafe, às vezes, o texto em prosa que levou ao poema. Quer dizer, então a prosa também influencia a poesia, né? Então acho que é isso, né? Alguma pergunta vocês têm? Tem uma pergunta da Alessandra, que veio pelo Instagram, né? Vamos lá. Vamos lá. Boa. Pergunta da Alessandra. Quando você, Eliakim, se descobriu um autor aí, uma pessoa que tinha a literatura enquanto um objetivo de vida? Olha, acho que desde a adolescência, né, eu já queria ser escritor. Então eu me lembro que eu escrevi um conto assim inspirado no Funes, o Memorioso do Borges, né, lá no ensino médio, e apresentei a um professor meu de sociologia e eu de literatura, né, que disseram que estava muito romântico o conto, né? Era muito romântico. E agora me descobri como autor assim. Bom, eu acho que isso aqui pode ser publicado. Quando eu escrevi o Polióptico, eu apresentei a um amigo meu, que eu acho um grande poeta contemporâneo, que é o Roberto Bicelli, que é um poeta da geração de 60, começa na geração de 60, amigo do Roberto Piva, do Antônio Fernando de Franceschi, do Cláudio Willer, né, que faleceu recentemente. E eu mostrei para ele e ele falou: olha, isso aqui tem que ser publicado, isso aqui é bom, né?
E aí eu me descobri pelo olho do outro, né, um autor publicável. Entendeu? Então, e aí ele mostrou o polióptico para o Gabriel Colignac, que é o dono da editora Córrego, e em 15 de outubro de 2019 foi lançado, né? Esse livro, o Mesa... Uma mesa de tamanho normal. Exatamente. Ele foi publicado pela Córrego também, não é isso? Não, foi pela Ibis Libris. Tá, o que foi publicado pela Córrego foi só o polióptico. Só o polióptico, exatamente. Esse livro, Uma Mesa de Tamanho Normal, foi seu primeiro livro de contos, não é isso? Exatamente. E ele é um livro que, para o seu leitor, pelo menos eu sou seu leitor, e quando eu peguei esse livro para ler, eu estranhei, porque ele tem uma... É claro que é um livro que você, na hora que você faz o início da leitura, você ele já avisa, ó, esse livro foi escrito por um erudito. Porém, ele tem um senso de humor muito presente, muito forte, que você não vê nos livros de poesia. Fala um pouquinho aí, qual a diferença que você pode explicar aí, do seu projeto duro, né, que você tem ali na poesia, e essa coisa mais bem-humorada, né, que está nos seus livros de prosa? Pois é, quando eu escrevo poesia, eu me lembro justamente do Aristóteles, né, quando diz: o sentimento que leva a filosofia é o mesmo que leva a poesia. Quando eu escrevo prosa, a minha maior preocupação é contar uma história. Eu acho isso importante na prosa. Quer dizer, eu gosto da ideia de retomar uma tradição do sujeito que se reúne para contar uma história, né? Eu gosto muito das histórias de humor. Eu acho alguns contos aqui de Uma Mesa de Tamanho Normal são quase piadas, na verdade, né? São anedotas mesmo, né? E era o espírito desse livro. Eu li muita da prosa que me influencia, é uma prosa bem humorada, né? Eu li os contos de humor do Tchekhov, o Fernando Sabino, quer dizer, justamente a epígrafe de Uma Mesa de Tamanho Normal é um trecho de uma crônica do Fernando Sabino. Sempre li muitos cronistas brasileiros, e os cronistas brasileiros, eles têm uma preocupação com humor, e eu acho que quer dizer, o humor também é sério, de certa maneira, né? Quer dizer, o exagero que eu apresento nesse livro, que eu acho que é um livro com um certo exagero, o humor vai nascer desse exagero, né? É um exagero que, de alguma maneira, eu tenho a esperança que também traga algum tipo de percepção da experiência que o leitor não teria, né? Mas eu acho que o humor é um ótimo chamariz para o leitor, né? Então. Eu acompanhei e gostei muito. Esse aqui é o seu segundo livro de prosa, sim, certo? Que é o... Opa, desculpa. Tá ali, ó. Eu falei do livro, pensava que a gente não tinha. Tem um aqui. Eu trouxe. O Contrata-se Cronista, Paga-se Bem, né? E é um livro que ele circulou bastante, vendeu bem. Sim, é um livro que eu acho que a gente considera como tendo sido bem... teve uma repercussão muito boa. Inclusive, eu peguei pessoas que leram o livro e comentaram, e fizeram comentários, falaram sobre o livro. E ele foi feito a partir de uma experiência que eu acompanhei, que eu gostei de ter feito parte de você publicar. Primeiro no site da editora. Exato. As pessoas leram, comentaram, e depois que uma boa parte do livro foi apreciada, aí a gente começou a trabalhar ele no formato editorial, né? Exatamente. Fala um pouquinho dessa experiência aqui, que eu acho que isso aí pode ser precioso para algumas pessoas que estão acompanhando, não sabem será que eu posso publicar esse texto ou não? Ajuda. Como é que foi? Então, ajudou muito, né? E o bacana é que me deu a oportunidade de fazer experimentos literários, né? Quer dizer,
tem algumas crônicas, uma das crônicas que eu publiquei no site da editora Versos Encantos, né? Eram experiências literárias, assim, de você brincar com gêneros, né? Então, por exemplo, a crônica, a profecia do cronista, era justamente uma tentativa de reescrever o Apocalipse bíblico, mas em São Paulo, né? Então, transformar São Paulo em um Apocalipse, né? E havia comentários, né? Eu divulgava nas redes sociais, as pessoas comentavam a respeito. Isso dava um certo tom exatamente, né? Por exemplo, eu tinha publicado no site eu não sei se era bem crônica ou conto, e é justamente por isso que o subtítulo desse livro é Crônicas, Contos e Desenhos. Também ele é acompanhado de alguns desenhos, né? Alguns que não tiveram boa repercussão eu não publiquei, né? Eu até pensei em publicar no Enciclopédia de História Natural, mas também eu abortei a missão. Falei, melhor... Quer dizer, uma coisa importante, há coisas que não devem ser publicadas. Isso é muito importante, quer dizer. Eu até... isso vale para textos em prosa, poesia. Eu até comentei, acho que foi anteontem, com os amigos, estava jantando, e eu disse assim, quer dizer, é preciso escrever muita poesia e publicar muito pouca poesia. Acho que também vale para a prosa, né? É um perigo ficar publicando tudo que você escreve, porque você escreve coisas ruins. Então, isso foi muito bom. Essa reação do leitor foi muito boa para a publicação. E eu pude experimentar, tanto na prosa de Uma Mesa de Tamanho Normal, quanto no Contrata-se Cronista, Paga-se Bem, eu pude experimentar a junção, né, de gêneros e de temas, né? Então, tem um conto numa mesa de tamanho normal que é inteiramente dialógico, quer dizer, como se fosse quase uma peça de teatro. Tem um conto que é uma resposta do João, do poema Quadrilha, do Drummond, a Teresa, né? A Teresa vai para o convento e o João vai para os Estados Unidos e ele amava ela. É uma carta que é uma resposta a ela, né? Também tem tem os microcontos, né, que aparecem no fim. E o mesmo vale, eu acho que mais ainda, né, para o Contrata-se Cronista, Paga-se Bem. Então, há um conto que é uma emulação do estilo de escrever do Santo Agostinho, né? Um outro conto que é uma experiência literária, né, baseada no início dos grandes clássicos da literatura, né, e uma experiência literária em que eu procurei inverter sujeito e objeto, né? A epígrafe desse livro, Contrata-se Cronista, Paga-se Bem, é uma frase do Kafka que é: no combate entre você e o mundo, prefiro o mundo. Que, a meu ver, é o tom do livro, quer dizer, já que as narrativas, em geral, têm a ver com focar muito mais no mundo em que as personagens estão se desenvolvendo que na consciência das próprias personagens, né? Então, eu acho que esse voltar-se ao mundo é a narrativa por excelência, né? É aquela coisa, tem até um dos contos ou crônicas que diz assim, né? A narrativa por excelência era uma vez um corvo e uma raposa, quer dizer, como no Esopo, que é do século VI a.C., né? É um voltar-se para o mundo e o narrador se distancia e se dissolve, né? E é por isso que eu falei da importância de contar uma história. E as pessoas gostam de ouvir histórias, né? A piada tem a ver com contar uma história,
né? Você conta uma história para o outro, e que uma história que tem um desfecho inesperado, que é o que leva ao riso, né? E então foi a inspiração para. Então nesse livro eu pude fazer tudo. Quer dizer, experimentar do ponto de vista da narrativa, experimentar do ponto de vista dos temas, né? Há um conto que é baseado só no que uma ave acha da outra ave, né? Que é a Ave Palavra, que já é um humor, porque Ave Palavra é um título de um livro do Guimarães Rosa, que é muito sério. Quer dizer, então tem algo de também tentar trazer para baixo o alto da literatura, né? Aquilo que é alto em literatura vai para baixo. No caso, eu já cheguei a comentar contigo sobre essa questão de uma influência da literatura medieval, do pensamento medieval. Sim. E da estrutura literária, né, que é base do romance de cavalaria. Sim, sim. Você se considera a literatura medieval é uma fonte e a filosofia medieval também, a forma, não digo o pensamento, mas a forma como a própria filosofia medieval se constrói a partir da própria questão da escolástica mesmo, como ele eu não sei nem como eu diria isso, mas assim, tendo essa como considerando esse olhar para o passado, né? Para o passado, não um passado recente, mas um passado remoto, muito forte. Mesmo assim, você consegue se considerar um escritor contemporâneo? Eu acho que sim, quer dizer, depende de como você elabora esse passado, né? Em forma moderna, né? Isso é uma coisa que é muito importante para mim em literatura, quer dizer, é como elaborar e me contaminar do passado literário, né? Não que o meu texto seja só paródia, não é só paródia, mas eu acho muito, porque muitas vezes o novo do presente é um reencontro com o esquecido no passado, né? As coisas se repetem de outra maneira, né? Nova, mas como há uma lacuna entre nós e eles, é como se a atualização deles fosse justamente o encontro com o novo, né? Uma certa simplicidade da narrativa medieval me agrada muito. Eu acho bacana a narrativa simples, a narrativa rápida, né? Porque eu vi você falando, eu acabei pensando, relembrando algumas questões que você falando, contar uma boa história, né? Exatamente. A gente vive um período em que o próprio contar uma história é uma dificuldade muito grande. Exatamente. Eu penso exatamente nisso. Quer dizer, eu acredito que haja um texto aqui. Não é um texto que está aqui, mas é um texto que eu escrevi para um site, aquele site Como Eu Escrevo, né? Que eu digo isso, quer dizer, enquanto eu escrevo prosa, eu me imagino o velho, né, ágrafo, que não sabe escrever, não tem escrita, que carrega na memória a tradição oral, né, e que conta para os demais em torno da fogueira, como fazia o Rapisodo, o druida, né, e como faz ainda em alguns locais do mundo, também no Brasil, né? Quer dizer, como se a história viesse antes da própria escrita. Claro que vem antes da própria escrita, né? É uma experiência de resgatar o narrar, que se diz que a gente perdeu a capacidade de narrar, né? Né? Por isso que eu acho que o mais importante é contar bem uma boa história, né? E por isso que eu roubo histórias o tempo todo. Quer dizer, as pessoas me contam qualquer coisa e isso dá origem a um conto. Eu furto as histórias que me contam, né? Essa obra que vai estar pronta dia 20, agora 20 de maio, não é isso? Dia 20 de maio vai ser lançada na Casa das Rosas.
Exatamente. E aí o que eu ia perguntar, né? Ela é uma sequência desses 2 livros anteriores? Ou é algo novo que você está chegando aí, né, com uma experiência completamente nova? Como que você caracteriza, como você explica para os leitores aí que estão aí? Dia 20/5 às 14 horas na Casa das Rosas, Avenida Paulista. Exatamente. Tá legal? E como Bom, foi o mais ousado do ponto de vista da prosa que eu escrevi, né? Eu acho que tem a ver com isto. Quer dizer, eu comecei a notar que os contos que eu estava escrevendo, de alguma maneira, remetiam, digamos assim, a uma dimensão animal da experiência humana. Digamos assim, a uma descoberta do ser humano em confronto com o natural. É o mesmo, digamos assim, é a mesma atmosfera que deu origem a uma história natural e cabralina, a dialética do vivente na poesia de João Cabral de Melo Neto. O João Cabral tem um poema que se chama História Natural, se eu não me engano está em Museu de Tudo, ou Quaderna, acho que é Quaderna. E eu comecei... Tem a ver até mesmo com o projeto de poesia, né? Eu comecei a me interessar muito pela relação do ser humano com a natureza e fui retomar essas histórias naturais que são escritas desde a antiguidade. Então, ali no final, um pouco antes do início da Era Cristã, o Plínio, né, o Velho, escreve a história natural dele, são 15 volumes, de um compilado de todo o conhecimento da época que dizia respeito à natureza. E ali aparecem coisas que para nós são muito estranhas, né? Muito estranhas, mas nem tanto. Por exemplo, aparecem coisas como uma descrição da personalidade dos animais, né? Dizer, por exemplo, que a raposa é ladina, que o leão é um animal nobre, que a cobra é pérfida, né? Isso aparece no livro 7. Aparece certas descrições a respeito da menstruação que são completamente estranhas para nós, mas nem tanto também. Quer dizer, por exemplo, dizer que de que a menstruação pode avinagrar o vinho, né? Então, há uns mitos que tem ali e que, de certa maneira, permanecem, mesmo que marginalmente, numa certa cultura popular que ainda está por aí, digamos assim, nos rincões do Brasil, né? A ideia, por exemplo, de que a raposa é inteligente e ladina, e que você tem que tomar cuidado com ela, porque ela vai encontrar meios de ingressar, de entrar no galinheiro, né? Isso está presente, né? O bacana é o quão isso é antigo. Quer dizer, antes disso, o Aristóteles escreve a história dos animais e ele cita coisas muito parecidas. A história da aranha, né? A história da aranha, quer dizer, como a cópula da aranha, né? Acho que ele falava que ela tinha 6 patas, a aranha. Sim. E durante toda a Idade Média, se você falasse que a aranha tinha 8 patas, você corria o risco disso. Exatamente. O quão isso permanece. Agora, o mais interessante, bom, Aristóteles é do século IV a.C. Esopo, que é anterior a Aristóteles, escreve aquelas fábulas que são maravilhosas, em que está tudo posto ali. A raposa que quer roubar o queijo do corvo, acho que originalmente não era um queijo, mas enfim. E ela começa digamos, elogiar o corvo a ponto dele achar que canta bem. E abrir o bico e cair o alimento e ela pegar. Quer dizer, isso está lá no Esopo, né? E, por outro lado, essa influência do João Cabral, que deu origem a esse livro, que é o ser humano se reconhece naquilo que ele considera que se contrapõe a ele.
mas que em alguma medida nessa contraposição ele encontra a si mesmo. É porque quando o outro, ele é o outro, mas em alguma dimensão vocês estão conectados. Você e o outro estão conectados, né? Não à toa, Plínio, o velho, escreve... o volume 7 é sobre animais como mamíferos, insetos, etc., mas aparece o ser humano, aparece a descrição da menstruação no mesmo livro. Quer dizer, como se... você está dissolvido na natureza. Essa ideia de separação entre homem e natureza é uma coisa recente. E engraçado, você falando e eu pensando aqui na própria na própria cultura judaica, hebraica, da tradição bíblica do Antigo Testamento, os livros que tratam de leis, eles trazem descrição de animais, de seres mitológicos. Exatamente. E com caracterização, como se... talvez a ideia de... a mesma coisa que se desenvolve aqui, está desenvolvendo ali, se desenvolve ali, como se fosse um universal e que você resgata agora para trazer para sua literatura. Eu acho que sim, quer dizer, eu não vi fazerem isso, quer dizer, vamos pegar essas histórias naturais e elas foram escritas até o século XVIII, ou até depois, mas enfim, o Condillac escreve uma história natural no século XVIII. Na França. Eu acredito que aí já com novos conhecimentos, claro, que já não eram anti-aristotélicos, obviamente, ele era um iluminista. Mas na Idade Média, no Renascimento, ainda há história... O Conrad Gessner, que, né, escreve uma história dos animais, e nós pegamos essa imagem de um livro de um holandês que escreveu uma história dos animais quadrúpedes. E dentro do livro dele existem os desenhos das figuras mitológicas, né? Como o Catóblepas. O Catóblepas era este boi com uma cabeça enorme, humilhada à terra, né? E que era uma fera que matava um humano facilmente, né? E alguns autores pensam que, na verdade, era o contato dos europeus com o gnu etíope. O gnu etíope, que é um boi muito diferente dos bois que os europeus conheciam, já que ele é maior, né, e tem uma cabeça humilhada para baixo, né? Então é isso, né? Mas não foi um projeto que nasceu antes dos contos serem escritos. Eu fui escrevendo os contos e fui notando o projeto sendo construído dentro dos próprios contos, de modo que alguns contos estão mais distantes disso e outros estão completamente dentro disso, né? Os primeiros mais distantes, eu chamo de nugas, quer dizer, são ninharias, né? Que era como o Catulo chamava os poemas dele, né? Nugas, nugai, são bagatelas, ninharias. E o bestiário, que é a segunda parte, em que eu entro de vez aí, né? Nessa fenomenologia do humano diante do animal, né? Que a minha leitura, eu percebi que você tinha alguns contos, eles estavam muito mais ligados à experiência desses dois livros que você trouxe, com mais humor, como a mesma linha, e outros livros outros contos que eram muito mais experimentais, que tinham essa questão, né, que acho que é um pouco isso. Exatamente. E assim, esse livro ele foi finalista do Prêmio Nascente, né, que é um prêmio super importante aqui na literatura brasileira, que concorrem alunos que estudam na Universidade de São Paulo. E eu acompanhei algumas edições, sempre são autores com obra extremamente qualificada, com um jurado também ali muito exigente. Então, é um concurso bem assim, que a gente, como a gente pode dizer, um concurso bem representativo em termos de trabalho literário, de premiação de trabalho literário. E o seu livro ele foi finalista, né, do Prêmio Nascente e
também ele recebeu uma menção honrosa. Como que é? O que você se sentiu acolhido, amparado ali? Foi bom? Foi bom, quer dizer... O escritor, eu sempre digo, é uma criatura frágil, que sempre sendo esmagada pela insegurança e pela ilusão de que é uma fraude, né? Então, o olhar do outro é muito importante, né? É um trabalho solitário e a gente nunca sabe se consideram, que a gente acha que a gente é relativamente bom porque a gente tem os amigos certos que sabem as palavras certas para alegrar o nosso ego, né? Ou se na verdade somos bons de fato, né? Quer dizer, então, pelo menos eu não tenho nenhum amigo que participasse do conjunto de jurados do Nascente, então já é né? É bom ter os editores também que acreditam, o editor, né? Mas então é bom que a gente saiba que é bom através não só dos amigos, mas dos editores e dos jurados, né? O que não quer dizer, e isso é importante dizer, já que para o escritor que está começando, que vai ser o prêmio que vai determinar que você é um bom escritor. Houve grandes escritores que nunca receberam um prêmio, nunca se inscreveram em concurso, né? E muitas vezes demora muito para ganhar um prêmio, mesmo tendo escrito coisas muito boas, né? Então, isso aconteceu com escritores como a Clarice Lispector, né? Que houve um crítico que disse assim: mas quem é essa autora de nome desagradável? Seguramente um pseudônimo. Quer dizer, então ele errou completamente, né? Tem uma entrevista do Antônio Cândido que ele diz assim: o meu grande acerto foi ter descoberto Clarice Lispector e Graciliano Ramos, quer dizer, eu ter dito, eles são bons. Imagina se eu tivesse dito que eles eram ruins, né? Eu estaria perdido do ponto de vista da crítica, né? Porque os que disseram que eles eram ruins, nós nem lembramos da existência, né? Então, eu acho que não dá para também sobrevalorizar o prêmio, mas é bom você aumenta, digamos, o nosso critério sobre nós mesmos, né? Legal. Posso pegar um pouquinho essa capa aqui? Sim. Esse livro aqui, aqui está só a capa, né? Mas ele vai sair nesse formato, sim, que a gente tem trabalhado agora. Que a gente estava até conversando bastante aqui sobre essa questão da crise que a gente vivencia aqui no setor editorial, né, nesse campo. E para a gente tentar garantir aí que preços, que a gente consiga valores, né, mais interessantes para os nossos leitores, né, a gente começou a trabalhar com o que a gente tem chamado de padrão. Como que chama, Laís? Padrão artesanal, né? Na verdade, é a mesma coisa, né? Só que o que nós estamos buscando agora é um material que seja... que dê mais facilidade no processo de produção do livro, que os livros são feitos aqui. E a gente optou pelo craft. Nós achamos que o livro fica bem mais bacana, fica bonito. Mas aí é uma forma da gente manter os livros no valor dos R$35, né? O do Eliakim é esse aqui, o lançamento. Vai estar disponível com a gente lá na Casa das Rosas. Conseguiremos manter o valor dos R$35, porque vamos publicar nesse formato que a gente está nomeando agora de padrão artesanal. Aí, aproveitando essa questão que eu estou falando econômica, né, que a gente está vivendo aí uma dificuldade grande, até dificuldade para a gente divulgar o trabalho, para comercializar o trabalho, por conta das pessoas que estamos sem grana mesmo, para várias coisas, para comprar um livro já é difícil. E eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão de ser escritor independente, que eu sou escritor independente, eu também publico meus livros, e assim, eu sinto na pele, né, a situação, a questão econômica do país no quente, né, que é na mão, né, tá aqui, né, gente. Eu acho, eu entendo que assim, ser um autor independente
é uma opção, porque você poderia não ter publicado seus livros e estar caçando uma editora até hoje, para ser descoberto. E não precisar mais pensar em trabalhar, só viver lá na sua mesa, lá, escrevendo seus best-sellers, né? Mas você fez a opção do caminho da literatura independente, que é um caminho difícil, que é o quê? Pegar seu livro, batalhar seus autores, seus leitores, construir sua obra junto ao povo, junto às pessoas, buscar outros parceiros de literatura. Você é jovem, mas você já tem uma tradição, uma história de construção na literatura já que é bem considerável. O que você pode dizer aí para o pessoal que está começando? Você curtiu ou você acha que o caminho espera ser descoberto é melhor? O que você pensa? Ou ser descoberto é um caminho assim que a pessoa, de repente, o seu próximo... Próximo quem? Tem que ser alguém que escreveu coisa interessante e ganhou muito dinheiro, né? Porque o sonho dos caras é esse, né? Além de ser descoberto, você fica milionário com a literatura, né? Tipo, sim. É que eu não estou conseguindo pensar nem um escritor bom que aconteceu. Talvez o Jorge Amado. O Jorge Amado. Talvez o Jorge Amado no Brasil. Que era o escritor mais vendido, mais conhecido, assim. É que ele é bom demais também. Antes do outro, né? Ter se tornado mais vendido. Ele foi descoberto, né? Não foi descoberto. Ele batalhou pra caramba os primeiros livros dele. A gente não tem nenhum escritor que foi descoberto aqui no Brasil, né? Assim, que tava sentado aí, que tem aquela lenda, tipo a menina do Harry Potter lá, né? Aí, mas assim, pegando essa brincadeira assim, desse mito do escritor, né? Mas assim, o que você diria para esse pessoal para a pessoa que está começando a pensar em publicar seus livros? O que você acha desse caminho da literatura independente? Não, então, uma das razões também pelas quais eu escolhi a literatura independente é que eu não tenho a pretensão de ser rico com o que eu escrevo. Quer dizer, eu não escrevo para ganhar dinheiro mesmo, né? Por isso que eu tenho a minha profissão. Eu escrevo, coloco lá como minha mini biografia, escritor por paixão. Exatamente. E por profissão, a docência em filosofia, em literatura, quer dizer, e a pesquisa. Mas exatamente, quer dizer, o que me interessa é a literatura enquanto experiência e enquanto, quer dizer, produção de um objeto que vai entrar numa cadeia causal e cujo futuro eu não saberei qual será, né? Eu não sei o que pode causar no mundo que eu escrevo. Isso já é uma coisa muito interessante. E eu cito, né, na epígrafe deste livro aqui. Curiosamente, isso é uma boa coincidência. Eu cito na epígrafe de alguns contos, poemas, trechos de poemas de dois outros autores que também são de literatura independente e que também participaram do nascente da USP e que também chegaram na final, que é o Anderson Lucarezzi, né, que publicou pela Patois e acho que sobretudo pela Patois, né? E o Nicolas Casal, que publicou pela Patois e para uma outra editora, Penalux, né? Então a gente cria, digamos, o nosso mundo subterrâneo de literatura independente e a nossa própria tradição, digamos assim, à margem, fora para usar uma palavra que tem usado muito, né? Do mainstream, né? Sei lá, do mais, né, do que está aí como mais vendido, etc., né? Então, como o meu compromisso não é ficar rico com a literatura, como eu me interesso muito mais por escrever, publicar, ver o livro enquanto objeto e dar o livro, vender um bocadinho do livro, dar o livro para as pessoas certas que eu gostaria que lessem e que eu considero o julgamento um julgamento assim que para mim é bastante criterioso, isso para mim já está de bom tamanho, né? Então, por isso que eu prefiro então todos esses livros que eu publiquei em literatura independente, e a maior parte eu não paguei para publicar, né? Eu não tenho pretensão também de
às vezes eu nem pago, porque eu também não tenho pretensão de que eu fique ganhando muito dinheiro com o livro vendido, né? Acho que o fato de estar aí no mercado, para mim, já é de bom tamanho, né? Eu não sou como era o Stephen King, que queria ficar rico com... E ficou, de fato, ficou, né? Mas né? Ou com a autora do Harry Potter, etc. Né? Então, não tenho essa pretensão. A gente está citando dois populares que até que são bons, né? Ainda bem, eu né? acho o Stephen King eu acho muito bom. Eu gosto também. Então, e que é um cara super disciplinado, né? E a menina que escreveu Harry Potter também, ela tem um trabalho com a linguagem bem preocupado, né? Exato. Ainda bem que a gente não citou aquelas séries de capa cor-de-rosa. Que eu nem sei quem são, né? Exatamente. Que eu sei que elas existem. São aqueles livros com a fonte do livro, letras muito grandes, Isso. E super... Eu acho que quando eles vão fazer os livros, eles chegam lá na gráfica e falam assim, eu quero tudo de mais caro. Porque o que tem dentro não vale nada. Exatamente, Bacana. Você citou bastante alguns autores e assim... E você falou também da questão dos autores que concorreram na Sente, de amigos seus também que publicam. Você tem alguma coisa para trazer para a gente desse cenário atual da literatura brasileira? Como que você tem visto? Você acredita nele? Eu acredito, né? Por isso até que eu aceitei organizar a antologia, né? Que a Verso Incans vai publicar. Eu gostei do livro que a Ellen publicou, né? Obscuros Versos, etc. Eu ia falar versos obscuros. Obscuros Versos. O Anderson Lucarezzi é muito bom, né? Que eu vou trazer para essa antologia. Tem um poeta que se descobriu, poeta velho já, né? Que é o José Antônio Gonçalves. Não sei se vocês lembram dele, ele estava em alguns lançamentos. Se descobriu um poeta já velho e escreve uma boa poesia. Foi muito influenciado pelo Cláudio Willer, pelas oficinas que o Cláudio Willer fazia, né? E aí, com relação ao entorno do Cláudio Willer, tem os poetas da gangue willeriana, né? Que fazem uma poesia que não tem nada a ver com a minha, porque é uma poesia muito influenciada pelas influências do Cláudio Willer, claro, né? Uma poesia influenciada não se reduz a isso, mas muito influenciada pelo surrealismo e pela poesia beatnik, né? Os poetas beat, né? Então, tem o Ícaro Marx, o Leonardo Chagas, né? Tem um poeta que eu acho que ainda, ele precisa ser mais conhecido ainda. Ele é muito conhecido, além do Roberto Bicelli, que é um poeta que eu considero um poeta pop. Quer dizer, um poeta pop no sentido de que ele faz poesia como Andy Warhol fazia arte. Quer dizer, tem algo de humor, tem algo de ready-made no que ele faz, né, muitas vezes. Então, por mais que ele fizesse parte daquela turma da década de 60, influenciada pelo surrealismo e pela poesia beatnik, ele era muito mais um poeta influenciado pelo ready-made, portanto, pelo dadaísmo e pelo pop, pela poesia, pela arte pop que surge depois, né? E um poeta que eu considero um excelente leitor de poesia, porque a poesia dele é sempre uma grande citação poética, uma grande reelaboração da tradição poética, né? E o Antônio Carlos Sequin, eu acho um grande poeta, né? Um grande poeta, e que tem o Antônio Carlos Sequin conseguiu fazer uma coisa que eu ainda não consegui fazer, e ele mesmo apontou isso para mim, né? Quer dizer, que com uma licença poética, matar João Cabral de Melo Neto. Quer dizer, porque a poesia do João Cabral, ela é difícil para quem explora o João Cabral no núcleo do poeta, como eu dizia, você conseguir escrever algo e falar, putz, isto aqui, o João Cabral não gostaria disso aqui. Quer dizer, isso é um problema porque castra o poeta, então é preciso
Quer dizer, o João Cabral disse, não, a sua poesia, o Antônio Carlos Reagan, a sua poesia é boa, mas eu ainda vejo muito o Cabral. E, de fato, o Cabral tem um certo olhar cabralino, né, que está presente, que eu acho que é bom, eu tenho que superar. É por isso que eu tenho escrito menos poesia, né, e o Sequim conseguiu. O Sequim faz uma poesia que ele mesmo diz que é anticabralina, e ele só fez isso porque ele passou a vida estudando João Cabral de Melo Neto, né? Então isso é importante também, né? Isso eu sempre fui leitor de João Cabral, mas eu comecei a estudar João Cabral depois que eu te conheci, você sabia, né? Eu te falei, né? É verdade que assim, eu gostava muito de João Cabral, e aí quando eu fui ler sua obra, que aí eu percebi muita influência de João Cabral de Melo Neto, que eu falei, não, tem que ler um pouquinho mais sobre... Porque não é a minha praia, né? A minha praia é a literatura romântica, é a poesia do final do século XIX, né? Eu gosto muito dos simbolistas. Sim. E aí eu busquei essas referências depois que eu te conheci. Isso aí foi super importante. Então eu tô tentando trazer... Olha que coisa legal, tô tentando trazer o João Cabral de Melo para os meus textos, você está tentando matar o João Cabral de Melo Neto. Exatamente, eu preciso... Então, mas aí eu preciso matar o João Cabral de Melo Neto sem cair no silêncio, no nada, na afasia. Quer dizer, entendeu? Eu preciso encontrar uma... Quer dizer, dentro daquele projeto que eu lhe falei, né, a gente até pensou em fazer... Né, Você tem um projeto legal também em galego-português. Exatamente, eu estudei estudei galego, né? Uma língua muito próxima do português, mas é legal, eu adoraria até escrever uma poesia moderna, que seja expressão da modernidade, mas digamos assim, com a linguagem medieval, trovadoresca. Quer dizer, digamos assim, escrever, digamos, lançar livros modernos em máquina de tipos de Gutenberg, quer dizer, digamos assim, fazer quer dizer, o eco tem que ser moderno, mas a máquina que produz, velhíssima, empoeirada do galego português, né? É difícil fazer isso, né? Mas eu fiz alguns, né? E depois eu vou voltar a estudar o galego, né? O galego é bacana, você estudar o galego não pela gramática, que é muito parecida com o português, mas pelo vocabulário. E aquele vocabulário que, digamos assim, é o arcaico que eles preservaram e que nós já abandonamos, e o arcaico que nós preservamos e que eles já abandonaram. Legal. Isso é muito bacana. Sobre os livros, como que o leitor pode comprar seus livros? Pode comprar, pelo menos este aqui ainda tem exemplares, né? Pode comprar contigo. Tem exemplares ainda de uma história natural e cabralina. Este aqui é o último exemplar do Contrata-se Cronista, né? Paga-se Bem. Uma mesa de tamanho normal é vendido nas melhores livrarias. Ele está na Martins Fontes. A mesma coisa é o Polióptico. O Polióptico está nos melhores sites aí de compra de livros. É na Shopee sem o imposto, né? Eu acho que está lá também. Então, esses dois dá. Agora, o canteiro eu já não tenho. Então, o ideal é entrar em contato com a editora. Certo. Comprar com a editora Versos Encantos. Ir lá no site da editora. Entra em contato com a gente, fala com a Laís. Legal. Então, e os outros estão aí nos... Tá ótimo. O Enciclopédia, dia 20 de maio, exatamente. A partir das 14 horas, Lara Paulista, Casa das Rosas, lançamento dessa obra que está belíssima. Legal? Além desse livro, vai ter o da Alessandra também, né? O Jefferson também publicou um livro bom pra caramba. Vai ser um lançamento coletivo. Vai ser. Tem o da Lena, que é uma autora aqui da Zona Leste, que talvez tenha o meu, que assim, o que acontece, né? Eu venho aqui, eu terminei o livro, mas eu tô dando os últimos ajustes, né? Aí eu venho aqui na editora para escrever meu livro, aí eu tenho que trocar as lâmpadas, aí as impressoras que param de funcionar, eu tenho que consertar as... Aí se algum momento, daqui até a semana, 2 semanas, as coisas pararem de quebrar aqui na editora, aí eu termino de escrever o livro. Essa é a vida do autor independente, que ainda
que é editor. Exatamente. E tá nessa pegada. Acho que a gente caminha já, né, pro finalzinho. Só uma coisa, este aqui vai ser vendido também. Sim, vai estar lá, né? Uma história que é um livro de crítica literária. A gente não falou contigo ainda, mas nós vamos fazer a reimpressão dos seus livros no padrão também artesanal que a gente está chamando. Porque assim, nós vamos fazer o possível para não ter que chegar naquela média que assim, os livros hoje um livro assim, né, não dá para a gente vender por menos de R$50. Sim. Então, a ideia é a gente refazer, vamos buscar todos os títulos da editora para, né, refazer nesse padrão, para a gente poder, eu acho que até um próprio respeito ao leitor, né, que gente, a gente está num período difícil pra caramba, e aí, compra meu livro 60 conto. Não, é muito caro. É muito caro. Aí, não sei se você chegou a ver esse aqui, que a gente também está propondo para livros menores, ó. Eu achei que ficou lindíssimo, cara. Dá uma olhadinha. Os protótipos. Sim. Que ali é costurado do lado, ó. Ficou legal pra caramba, né? Ficou, E aí, por exemplo, você tá com uma obra com uma quantidade menor de textos e tal, dá pra gente fazer... Agora, eu só queria também citar as poetas, né? Porque tem a Mariana Cavicchioli de Almeida, eu citei a Ellen, mas tem outras, a Mariana Cavicchioli de Almeida, cuja poesia eu gosto, a Mariana Maia, que chegou a entrar em contato com vocês, né? Eu vou também colocar uns poemas que a Viviane Carnizello, que nunca publicou, né? Nunca publicou, vai lançar. E uma poeta também que escreve uma poesia boa com a qual eu tive contato e que também nunca publicou, que é a Lia Scorsi. Lia Scorsi, que foi professora lá na Faculdade de Educação da Unicamp e que também nunca publicou. Hoje ela já é aposentada. Então... E aí a editora está totalmente aberta aí para suas pesquisas, para esses autores, que acho que isso é super importante. Você está aí no meio dessa literatura contemporânea. A gente tem uma frente aqui de pesquisa de autores também, né, muito ligada à questão dos autores periféricos, a literatura periférica. A gente tem também uma outra rede aí de escritores que estão discutindo questões ligadas à educação. E aí você traz também muita contribuição, acredito eu, que desse âmbito mais acadêmico, que é onde você está inserida a sua vida, né? Você é um acadêmico, você é um cientista. Sim, é um pesquisador. Você é um pesquisador, você é um cientista e acho que isso é uma contribuição enorme aí para a editora nesse sentido, né? E a gente fica muito feliz de poder contar com essa sua contribuição aí, de trazer autores dentro desse circuito aí que a gente não está diretamente inserido. Vai passar, estaremos, né? A partir do momento que você trouxer esses autores, que de repente os autores curtem a experiência e vêm trazer para discutir uma obra aqui com a gente, né? Tem uma coletânea também que você está organizando de poesia. De poemas. Mas você não tinha pensado em uma outra também acadêmica? Dos textos de crítica literária. De crítica literária. É verdade. Sim, isso. Então, fica aí à vontade. Se estiver pensando em fazer algum trabalho como organizador, a gente está super, assim, a editora está super aberta aí para publicar esses textos, que é para a gente ter esse material no papel, porque a gente acredita na literatura publicada no papel, né? A gente tem falado ultimamente, eu não sei se você já ouviu, que a Amazon é um cemitério de literatura, né? Então você não publica o livro pela Amazon, você sepulta o seu livro na Amazon. Exatamente. Né? Aí você pode convidar as pessoas, não vai ter um lançamento do meu livro, né? Vai ter o velório da minha obra literária. Vai ter o fantasma, né? A obra é só o fantasma no site, né? Então, assim, a gente está propondo, a gente acredita que o livro nasce quando ele ganha essa forma aqui. Né? Quando ele vai para a Amazon, você está sepultando. Aí se você for fazer o velório do seu livro na Amazon, nem me convida, que eu não vou. E a Laís não vai cortar essa parte. Queria agradecer muito, muito, muito a Alessandra, que fez as perguntas, a Ellen, que está aqui com a gente.
o Eliakim, todo mundo que está assistindo. Obrigado. Pedir pro pessoal seguir a gente aí, indicar as redes, né? Sim. Aí depois pedir pro Eliakim também falar um pouquinho das redes sociais, que ele está presente. No Instagram nós estamos como Editora Versos Encantos. No YouTube está como Espaço Versos Encantos, né? O nosso YouTube é um pouquinho bagunçado, mas a gente promete que vai consertar isso aí, vamos arrumar. E tá no Facebook também. E estamos aqui, ó, aqui na Zona Leste. Quem quiser visitar a gente para tomar um café, o café aqui é bom. Isso é verdade. O café é bom e tem também salgadinho torcida aí. Aí pedir para você falar suas redes, né? No Instagram é Eliakim Ferreira Oliveira. Tem o meu blog, onde no blog eu ponho assim lançamentos. Às vezes alguém escreve um texto sobre o meu livro, eu ponho lá, que é o eliakimferreiraoliveira.blogspot.com. O Facebook, que é Eliakim Ferreira Oliveira. E o YouTube tem um trabalho bacana que eu fiz com o Anderson Lucarez, que é o Eletrografia, onde há entrevistas com escritores, tradutores, professores de literatura, poetas em geral. A gente entrevistou um pessoal bem interessante lá no Eletrografia. Faz tempo que a gente não publica nada, mas as entrevistas estão lá. O Sequim, com o Nejar, Viviana Bose, o Bicelli, o Cláudio Willer, né? Cláudio Willer, que foi um grande poeta, um grande tradutor de poesia francesa, poesia americana, e que nos deixou há pouco tempo, faleceu, né? Então, tem uma entrevista com ele lá, que era um dos maiores especialistas em poesia beat do Brasil, né? E é isso. Bacana, muito obrigado. E agradecer, né, você ter disponibilizado a tarde aqui para estar com a gente. Quiser fazer aí umas considerações finais, então, salve pessoal, convidar o pessoal para o dia 20. Sim, convido a todos para o dia 20, vai ser um bom lançamento. Vai ter um pessoal bem bacana aqui. Acho que vai ser um sucesso, né? E a Casa das Rosas é um lugar muito bonito, muito agradável. Na Avenida Paulista, que super. Vai ter o tarô da Ellen. E é isso, né? O pessoal tem que ir ao lançamento. É isso aí, gente. E muito obrigado aí você que acompanhou, que você chegou até aqui. Não esqueça aí de curtir, acompanhar, mandar o link para os seus amigos que curtem literatura, aquele seu colega que está pensando em escrever um livro, o pessoal que, né, agora curte alguma conversa um pouquinho mais elaborada aí. Estamos sempre produzindo aí alguma coisa para a gente gerar discussões novas, beleza? Grande abraço para todos e todas. Valeu!